Bom dia, queridos irmãos, que a doce paz de Jesus fortaleça-nos nesta manhã, convidando a todos a elevar o seu pensamento na figura excelsa do Mestre Jesus, para que possamos buscar os recursos necessários para que possamos viver melhor e compreender os motivos de resignação, que é o convite do Evangelho de hoje. Por essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ser os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportados pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saudeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre necessita-se de um devedor, assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor disse: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deves? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado estão livres. Se, porém, o homem, ao quilatar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será outra. Entre essas faltas, cumpre-se e coloque na primeira fiada a carência da submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação, e como digo, se não as aceitamos como resignação, como algo que devemos ter merecido, se acusamos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se de um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá: Senhor, aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que haja vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos. Nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário, e de recomeçai a tarefa. Amado Senhor, como somos gratos, Mestre, pelo conhecimento que o Senhor veio nos trazer, pela codificação da doutrina espírita que alarga o nosso entendimento em relação a tudo aquilo que vivemos e construímos
ou deixamos de construir no mundo. E nesta manhã, nós pedimos à nossa Mãe Maria Santíssima, a Maria de Nazaré, que sustente-nos para que nós possamos compreender o convite divino que todos nós recebemos a cada instante em nossa vida. Dai-nos força para compreendermos a oportunidade de ressarcir conosco mesmo. Que a paz augusta dos nossos benfeitores amigos fortaleçam-nos hoje e sempre, para que tenhamos os olhos de ver a luz do Cristo em nossa vida, a iluminar os nossos pensamentos, rogando a todos nós: segue-me, filhos do coração. Que Deus esteja com todos nós, que assim seja. Queridos amigos, qual será o motivo para resignarmos na atual existência? É preciso que cada um compreenda que a resignação decorre não de uma sujeição mística, religiosa, às forças incontroláveis, mas de uma compreensão do problema da vida. Quando o espírita se resigna, ele não está se submetendo pelo medo, mas apenas aceitando uma realidade a qual terá de se sujeitar, exatamente para superá-la e para vencê-la. São nas dores que nós melhoramos, são nas dores, nas lutas de cada dia, que nós reconstruímos o nosso olhar, reconstruímos o pensamento, alimentamos a fé, buscamos no coração daqueles que caminham conosco as forças necessárias para que nós possamos superar as dificuldades de cada hora. Não é, pois, vivendo no conformismo que se manifesta resignado, mas numa inteligência que amplia nossa compreensão de que a vida é um processo em desenvolvimento, dentro do qual todos nós temos que buscar o equilíbrio para vivermos melhor. A resignação, a aceitação, ela é ativa e consciente, enquanto muitas vezes o conformismo é passivo e inconsciente. É necessário que a gente possa compreender que cada um de nós temos que aceitar a correção dos nossos erros, a correção de nossos atos, muitas vezes impensados, deixamos sequelas tão importantes na nossa vida. E é, como diz o apóstolo Paulo aos Hebreus, quando ele escreveu, ele diz: na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ora, queridos irmãos, todas as vezes que somos convidados a compreender o valor da resignação, nós, às vezes, não nos situamos na extensão da nossa dívida. Mas por mais aflito que nós estejamos, muito mais, às vezes até cansado, nós precisamos entender que nós não podemos aumentar o pranto da amargura, porque tudo é fonte de redenção para nós. Quem ama com sacrifício alcança a luz. E é isso que o apóstolo Paulo estava nos dizendo, porque quando nós retornarmos ao mundo dos espíritos, nós vamos entrar com alegria, sentindo-nos melhor. E é isso que nós vamos encontrar, aquele pensamento de luta, quanto fomos agraciados pela misericórdia de Deus, pela misericórdia dos bons espíritos de Jesus.
e para que nós possamos suavizar ou aumentar o amargor de nossas provas, conforme o modo por que encaramos a nossa vida terrena, cabe observar como temos sofrido ou de que forma nós temos reconhecido que aquelas dores são convites para que nós possamos regenerar. Para regenerar, eu preciso também resignar. Então, é importante que a gente possa sentir que muitas vezes nós precisamos suportar mágoas que os outros têm de nós, mas precisamos também mostrar o valor do perdão, o valor que nós temos quando nós sentimos a importância do nosso irmão em nossa vida. E nós temos visto que todo instante nós temos aprendido com a natureza. E nós vemos quando o jardineiro vem podando a árvore, quantas partes da planta são arrancadas e às vezes até fica desnutrida, mas logo nas primeiras chuvas ela cobre de nova robustez e nos traz a alegria, a beleza e a fartura dos frutos, das flores. Então é preciso que a gente saiba que a corrigenda, ela parece que ela é sempre rude, desagradável, às vezes nos traz muita amargura, mas isso faz parte da resignação. Aqueles que aceitam a resignação com a luz da verdade, nós muitas vezes abençoamos os nossos sofrimentos, porque são experiências valiosas que todos nós estamos sendo convidados a passar para que a gente possa, no futuro, ter uma vida melhor e, longe de queixar, nós passamos a agradecer a Deus por todas as dores que nos fazem avançar. Hoje pode ser muito difícil quando estamos passando pela dor, mas aquele que tem fé, ele se alimenta da fé, ele se alimenta da confiança para que ele possa vencer todos aqueles obstáculos, mesmo que a dor o oprime com todo o seu peso, a fé lhe faz com que ele perceba que logo, logo ele vai estar numa outra condição, livre daquilo que hoje tem o arrastado. Meus queridos irmãos, é preciso que a gente tenha calma e resignação diante de todas as dificuldades da vida, porque nós precisamos sair, libertar dos sentimentos que nos atrofia, como ciúme, a inveja, a insegurança, a ambição, e que possamos verdadeiramente aumentar cada dia mais o desejo de nossa cura espiritual, de nossa libertação. Não fiquemos mais nos torturando, angustiados. A resignação é uma bênção, uma dádiva. Então, nós queremos mostrar para vocês que todos nós somos capazes, mesmo com as lutas, compreender o problema da felicidade. Por isso, nunca nós vamos resolver as coisas pela fuga de um processo que é simplesmente um processo reparador. Então, por isso, nós precisamos ver como temos aproveitado o nosso tempo, porque o tempo, ele muitas vezes, ele é o remédio curativo e salutar para todos nós. Então, não percamos a oportunidade de agasalhar todas essas lutas que Deus tem nos oferecido, mas olhando como um aperfeiçoamento moral para todos nós. E se a dor é o obstáculo, o trabalho é a luta, são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, é preciso que a gente possa saber que todos nós que estamos sendo convidados a viver esse motivo de resignação, compreendendo, é preciso que a gente veja que todos nós precisamos estarmos contente. Contente ou resignado é quando nós compreendemos que tudo passa,
diante da lei, mas a maior alegria nossa é quando nós passamos a perceber que todos nós somos um espírito em reajustes. E é nesse reajuste sublime que Deus nos oferece a possibilidade de passar por tudo isso. Geralmente passamos quando, na verdade, nós já estamos amadurecidos com força para reparar as nossas dificuldades pretéritas. E nunca possamos esquecer, ou devemos esquecer, que não há impedimento para a gente erguer, levantar, respeitar tudo aquilo que Deus tem nos oferecido como um bom combate para que nós possamos vencer a nós mesmos. E nunca possamos esquecer também do convite de Jesus, quando ele nos diz: ergamo-nos, ou nos convida a levantar e irei para, ele nos diz, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Todos nós, após um momento de resignação em nossa vida, nosso desejo é levantar e ir ao encontro do Pai para agradecer tudo aquilo que Ele nos ofereceu. Levantar quer dizer erguer, sair desse estado que muitas vezes nós ficamos presos, e quando nós nos colocamos na ordem do esforço, nós vamos ver que nós temos maior possibilidade de alcançar as nossas ascensões. Então, é muito importante que a gente abrigue dentro de nós, dentro do nosso espírito, o desejo de renovar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que a nossa fé representa sempre esse apogeu de conquista que o Espírito tem. Portanto, meus amigos, a resignação é um valor inestimável para o Espírito quando ele é capaz de sentir quantos somos amados, quantos somos valorizados, né, pela oportunidade que Deus está nos concedendo. E nós vamos ver que a resignação também, ela nos traz a mantermos um pensamento mais ligados, né, a Deus. E quantos de nós, em momentos difíceis, nós oramos para pedir a Deus que nos dê força para que nós possamos viver dentro desse patamar da resignação. E hoje, por ser um assunto tão importante que todos nós precisamos compreender a profundidade disso, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel que poderá contribuir com todos nós, quando ele diz assim: Senhor, não te pedimos isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua alma misericórdia, a fim de que as forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio de teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a aceitá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidade contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de que lhe aceitamos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhe o amargor, assimilando-lhe as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção.
Emmanuel. Amado Mestre, com esta oração, ajude-nos a receber o passe com serenidade, com resignação diante de nossas dores, de nossas lutas e das incompreensões que surgem nos nossos relacionamentos. Que a dádiva do amor sublime chegue até nós, que possamos sentirmos refeitos, fortalecidos e, por que não, sentirmos bem-aventurados. Fluidifique a nossa água para que ela se torne medicamento salutar para todos nós. Assim, Jesus, que as nossas vibrações alcancem todos os enfermos. E é com muita alegria que abraçamos os nossos irmãos que compartilham conosco deste Evangelho sublime para todos nós. O abraço amigo, fraterno, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fica com Deus, irmãos, e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.